Você tenta esquecer, tenta ocupar a mente, preencher o tempo, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Você acorda, pega o celular, trabalha, conversa com pessoas, sorri quando precisa sorrir, tenta convencer a si mesma de que está tudo bem. Por alguns momentos, parece funcionar. Parece que finalmente a vida está voltando ao normal. Parece que aquela pessoa está ficando para trás, perdida em algum lugar distante da memória. Mas então, acontece algo estranho, algo pequeno, algo quase invisível, e sem aviso, ela volta. Como se nunca tivesse ido embora. Como se existisse uma parte sua que permanecesse presa em algum lugar onde o tempo simplesmente parou. E é nesse instante que a pergunta começa a surgir silenciosamente dentro da mente. Por quê? Porque algumas pessoas desaparecem da nossa vida, mas continuam vivendo dentro de nós. Uma música toca e, de repente, o coração muda o ritmo. Um cheiro atravessa o ambiente e algo dentro de você desperta sem pedir permissão. Uma rua, uma palavra, um filme, um horário específico da noite, uma lembrança qualquer. Algo pequeno traz tudo de volta. E o mais assustador não é lembrar. O mais assustador é perceber que você não escolheu lembrar. A lembrança simplesmente apareceu, como uma porta se abrindo sozinha dentro da sua mente, como se existisse uma força silenciosa puxando você de volta para algo que nem consegue explicar. E talvez seja exatamente isso que mais dói, porque você já tentou esquecer, já tentou seguir em frente, já tentou se convencer de que acabou, mas algo continua voltando. Algo continua chamando você para olhar na direção dessa pessoa mais uma vez. E se isso não for apenas saudade? E se existir algo mais profundo acontecendo dentro do seu inconsciente? Carl Jung acreditava que algumas pessoas não entram na nossa vida apenas para serem amadas. Elas aparecem para despertar partes adormecidas da nossa alma. E talvez seja por isso que algumas conexões parecem diferentes de todas as outras. Porque às vezes não é a pessoa que prende você. É aquilo que nasceu dentro de você depois que ela apareceu. E quando você descobrir o que realmente está acontecendo, talvez perceba que a pessoa que você acredita não conseguir esquecer nunca foi a verdadeira pergunta. E talvez, enquanto você está ouvindo isso agora, uma parte sua esteja sentindo algo difícil de explicar. Talvez exista um nome que surgiu na sua mente sem você perceber. Talvez exista alguém que você tentou deixar para trás, mas que de alguma forma ainda ocupa um espaço silencioso dentro de você. E se esse tema já tocou algo aí dentro, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui nós exploramos os mistérios mais profundos da mente, das emoções e da alma humana. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Porque às vezes, no meio de histórias diferentes, descobrimos que existem dores que falam a mesma linguagem. Você já tentou seguir em frente. Já disse para si mesma que era hora de parar de pensar, de parar de sentir, de parar de olhar para trás. Talvez tenha apagado mensagens, fotos, conversas inteiras. Talvez tenha evitado lugares, músicas e até assuntos que lembravam aquela pessoa. Você tentou fazer aquilo que todos dizem para fazer quando alguém precisa ser esquecido, seguir a vida. E por algum tempo, talvez tenha acreditado que estava conseguindo. Talvez tenha sentido pequenas melhoras, pequenas pausas nessa dor silenciosa. Mas então algo acontece, porque esquecer alguém de verdade não funciona como apertar um botão. E você percebe isso quando a ausência continua fazendo barulho, mesmo depois que a pessoa foi embora. Talvez você tenha tentado se convencer de algo que repetiu inúmeras vezes dentro da própria mente. Acabou. Talvez tenha dito, eu mereço alguém melhor. Eu preciso seguir, eu preciso me libertar disso. Mas existe uma diferença enorme entre aquilo que a mente fala e aquilo que o coração aceita. Porque enquanto sua parte racional tenta construir distância,
existe uma parte mais profunda dentro de você que continua segurando algo invisível. E é justamente aí que muitas pessoas começam a se culpar. Elas pensam: por que eu ainda sinto isso? Por que eu não consigo esquecer? O que existe de errado comigo? Mas talvez a pergunta esteja completamente errada. Carl Jung acreditava que a mente consciente quer esquecer, seguir em frente e recuperar o controle. Mas o inconsciente não abandona facilmente aquilo que o transformou. Porque, para o inconsciente, algumas experiências não são apenas acontecimentos. Elas se tornam marcas. Elas se tornam portas abertas dentro da alma. Algumas pessoas entram na nossa vida e deixam lembranças. Outras entram e mudam algo na nossa estrutura emocional. E quando isso acontece, não é apenas a ausência daquela pessoa que dói. É a ausência daquilo que ela despertou. Talvez você não esteja presa à pessoa. Talvez esteja presa à forma como se sentia quando estava com ela. Talvez esteja presa à esperança que nasceu dentro de você. Talvez esteja presa à sensação de ser vista, compreendida, desejada ou viva de uma maneira que não sentia há muito tempo. Porque algumas pessoas não despertam apenas amor. Elas despertam partes adormecidas que você nem lembrava que existiam. E existe algo ainda mais profundo por trás disso. Algo que pode explicar por que algumas conexões parecem impossíveis de esquecer. Existe uma ideia muito profunda dentro da psicologia de Carl Jung chamada projeção. E talvez, nesse momento, essa palavra pareça distante ou complicada. Mas a verdade é que ela acontece silenciosamente dentro de todos nós. Sem perceber, muitas vezes olhamos para alguém e acreditamos estar vendo apenas aquela pessoa. Acreditamos que estamos enxergando quem ela realmente é. Mas Jung dizia que, em alguns casos, não vemos apenas a pessoa diante de nós. Vemos também partes escondidas de nós mesmos refletidas nela, como um espelho invisível. Como se algo dentro da nossa alma finalmente encontrasse uma imagem capaz de revelar aquilo que estava adormecido há muito tempo. Às vezes, aquela pessoa carregava exatamente aquilo que você procurava sem saber. Talvez fosse a sensação de segurança quando o mundo parecia instável. Talvez fosse afeto em um período em que tudo dentro de você parecia vazio. Talvez fosse acolhimento quando você estava cansada de se sentir sozinha. Talvez fosse validação quando passou muito tempo duvidando do próprio valor. E talvez fosse pertencimento, aquela sensação rara de estar em um lugar onde você não precisava fingir ser outra pessoa. E quando algo assim aparece, não toca apenas o coração. Toca regiões profundas da alma que estavam esperando ser encontradas. É por isso que algumas conexões parecem ter algo quase inexplicável, porque a intensidade nem sempre nasce da pessoa em si. Muitas vezes, ela nasce daquilo que a pessoa desperta dentro de você. É como passar anos caminhando no escuro e, de repente, encontrar uma pequena luz. A questão é que, depois de sentir essa luz, o medo não é apenas perder alguém. O medo é voltar para a escuridão que existia antes dela aparecer. E talvez seja exatamente por isso que certas despedidas parecem tão dolorosas. Porque a dor não vem apenas da ausência do outro. Ela vem da sensação de perder uma parte de si mesma. Talvez você esteja tentando reencontrar em alguém algo que perdeu dentro de si. Talvez esteja procurando fora aquilo que, em algum momento da vida, foi esquecido, ferido ou abandonado dentro da própria alma. E essa é uma verdade difícil de aceitar, porque muda completamente a pergunta. A pergunta deixa de ser: por que não consigo esquecer essa pessoa? E passa a ser: o que ela despertou em mim que eu nunca mais quis perder? Mas existe algo ainda mais forte que pode prender alguém emocionalmente. Algo muito mais profundo do que amor, saudade ou desejo. E quando você entender isso, tudo pode começar a fazer sentido. Existe algo ainda mais profundo acontecendo quando uma pessoa parece impossível de esquecer.
Carl Jung chamava isso de sombra. Mas ao contrário do que muitos imaginam, a sombra não é apenas algo escuro ou negativo. A sombra é tudo aquilo que escondemos, reprimimos ou carregamos em silêncio dentro de nós. São emoções que tentamos ignorar, dores que fingimos ter superado, medos que aprendemos a esconder até de nós mesmos. E na maior parte do tempo, ela permanece quieta, permanece adormecida, até que alguém aparece. E sem perceber, essa pessoa toca exatamente o lugar que estava escondido nas profundezas da alma. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Às vezes, uma pessoa entra na sua vida e, ao mesmo tempo que desperta sentimentos intensos de felicidade, também desperta algo estranho. Um medo inesperado aparece. Uma ansiedade silenciosa começa a crescer. Uma necessidade de atenção surge de repente. Você sente medo de perder, medo de ser esquecida, medo de não ser suficiente. E o mais curioso é que muitas vezes isso não acontecia antes. Você se olha e pensa: por que estou me sentindo assim? Porque algumas pessoas não despertam apenas amor. Elas despertam regiões inteiras da nossa história emocional. Elas despertam medo de abandono, despertam carência escondida atrás da aparência de força, despertam inseguranças que estavam enterradas há anos, despertam feridas antigas que pareciam cicatrizadas, mas nunca foram completamente curadas. E talvez seja exatamente por isso que certas conexões parecem tão intensas. Porque o coração não está reagindo apenas ao presente. Ele está reagindo também a tudo aquilo que foi acumulado no passado. Cada rejeição, cada ausência, cada momento em que você se sentiu invisível ou insuficiente, continua vivendo silenciosamente dentro da mente. E aqui existe uma verdade que muda tudo. O problema talvez nunca tenha sido a intensidade do amor. O problema pode ser a intensidade da ferida que foi tocada. Porque quando alguém encosta exatamente na parte mais sensível da alma, a conexão deixa de parecer apenas um relacionamento. Ela passa a parecer sobrevivência emocional. E isso explica por que algumas conexões parecem impossíveis de romper. Porque às vezes você não está tentando segurar a pessoa, está tentando impedir que a dor antiga volte a te encontrar. Porque algumas pessoas ficam na mente durante anos. Porque algumas conexões desaparecem em poucos dias, enquanto outras permanecem vivas, mesmo depois do tempo, da distância e do silêncio. Talvez você já tenha feito essa pergunta olhando para o teto durante a madrugada. Talvez tenha pensado: isso não faz sentido, porque racionalmente tudo parece terminado, a conversa acabou, a presença desapareceu, a vida seguiu, mas dentro de você algo continua esperando, algo continua olhando para trás, e quanto mais tenta entender, mais parece que existe algo invisível mantendo essa ligação viva. Como se certas pessoas deixassem marcas em lugares que o tempo simplesmente não consegue alcançar. Carl Jung acreditava que existem conexões que mexem com arquétipos profundos. Arquétipos são padrões escondidos dentro do inconsciente humano. São imagens, emoções e necessidades que vivem dentro de nós desde muito antes de conhecermos qualquer pessoa. E algumas conexões têm uma força diferente justamente porque não tocam apenas sentimentos superficiais. Elas tocam partes muito antigas da alma, como se aquela pessoa ocupasse um espaço que você nem sabia que existia, como se algo dentro de você dissesse silenciosamente: eu conheço essa sensação. Mesmo quando a lógica insiste em dizer que não existe explicação. E é aqui que algo importante precisa ser entendido. Você não sente apenas falta da pessoa. Você sente falta da sensação que existia ao lado dela. Sente falta da esperança que nasceu quando acreditou que algo extraordinário poderia acontecer. Sente falta da paz que sentia em certos momentos,
das expectativas, dos sonhos criados, das possibilidades que pareciam infinitas. E talvez, mais do que tudo isso, você sinta falta da versão de você que existia ao lado dela, da pessoa que sorria mais, que acreditava mais, que se sentia mais viva, mais desejada ou mais completa. E talvez seja exatamente por isso que tentar esquecer nunca funciona. Porque esquecer alguém não é apenas apagar um rosto da memória. É muito mais difícil quando aquilo que você está tentando esquecer está misturado com partes da sua própria identidade. E é por isso que algumas pessoas passam anos tentando se libertar e continuam presas no mesmo lugar emocional. Porque a verdadeira libertação não acontece onde a maioria procura. Ela começa em um lugar muito mais profundo do que quase todos imaginam. E se você não precisasse soltar a pessoa, pare por um instante e pense nisso. Porque talvez, durante todo esse tempo, você tenha travado uma batalha dentro de si mesma, tentando arrancar alguém do coração, tentando apagar memórias, tentando matar sentimentos, tentando lutar contra algo que, quanto mais é combatido, mais força parece ganhar. Talvez você tenha acreditado que a cura significava esquecer completamente. Talvez tenha pensado que se ainda dói, é porque ainda está presa. Mas e se a pergunta estiver errada desde o começo? E se a verdadeira libertação não for sobre apagar alguém da alma, mas entender o que realmente está mantendo você presa? Carl Jung dizia que grande parte do sofrimento humano nasce quando permanecemos inconscientes daquilo que nos controla. Porque às vezes não é a pessoa que nos prende, são expectativas que criamos. É a esperança silenciosa de que algo ainda poderia ter acontecido. É a projeção de uma história perfeita que construímos dentro da mente. São feridas antigas procurando cura em alguém que nunca teve a função de curá-las. São dependências emocionais que nasceram lentamente, quase sem serem percebidas. E quanto mais essas coisas se misturam dentro de nós, mais difícil fica separar o que é amor do que é necessidade emocional. Talvez você nunca tenha sentido falta apenas daquela pessoa. Talvez tenha sentido falta da sensação de segurança que acreditava encontrar nela. Talvez tenha sentido falta da validação, do acolhimento ou da ideia de finalmente não estar sozinha. E quando tudo isso se vai, parece que algo foi arrancado de dentro de você. Mas a verdade mais profunda é que aquilo que nasceu dentro da sua alma nunca pertenceu completamente ao outro. A sensação existia dentro de você, o amor existia dentro de você, a esperança existia dentro de você. Outro apenas despertou algo que já estava esperando para ser encontrado. E aqui está a revelação que muda tudo. O sofrimento pode não estar indo embora, porque a verdadeira prisão nunca foi externa. Talvez a prisão nunca tenha sido aquela pessoa. Talvez fossem as expectativas que você segurava, as feridas que escondia ou as partes de si mesma que entregou silenciosamente nas mãos de alguém. Porque ninguém prende uma alma por completo. Às vezes, somos nós que, por medo, fechamos a porta por dentro. E talvez a porta sempre tenha estado aberta, e você só não percebeu. Talvez essa pessoa tenha entrado na sua vida por um motivo maior. E talvez a razão nunca tenha sido simplesmente ficar. Porque durante muito tempo acreditamos que o valor de uma conexão está em sua duração. Acreditamos que aquilo que é verdadeiro precisa permanecer, precisa resistir ao tempo, precisa terminar exatamente da maneira que imaginamos. Mas a vida quase nunca segue os caminhos que o coração desenha. Algumas pessoas chegam silenciosamente, mudam a forma como enxergamos o amor, mudam a maneira como enxergamos a nós mesmos, e depois seguem outro caminho. E mesmo quando vão embora, deixam algo para trás, algo invisível,
algo que continua existindo dentro da alma muito depois que a presença desaparece. Carl Jung acreditava que nem toda conexão vem para permanecer. Algumas vêm para despertar. Porque existem encontros que não acontecem para preencher vazios, mas para revelar que eles existiam. Existem pessoas que entram na nossa história e iluminam partes que estavam escondidas dentro de nós há anos. Partes esquecidas, feridas, silenciosas. E embora no início pareça que a dor nasceu da perda daquela pessoa, talvez a dor tenha surgido porque, pela primeira vez, você enxergou algo dentro de si que não podia mais continuar ignorando. E talvez seja exatamente aqui que tudo muda. Porque a dor nem sempre aparece para destruir. Às vezes ela aparece para revelar. Revelar medos escondidos. Revelar carências silenciosas. Revelar feridas que pediam cura há muito tempo. E talvez o sofrimento nunca tenha sido um castigo, mas um convite, um chamado da alma dizendo que existe algo dentro de você esperando ser compreendido, acolhido e transformado. Porque aquilo que dói também pode ensinar. Aquilo que quebra também pode reconstruir. Talvez agora você perceba que a pergunta nunca foi como esquecer essa pessoa. Talvez a verdadeira pergunta seja o que ela despertou dentro de mim. Porque quando você entende isso, algo muda silenciosamente. Você para de correr atrás de respostas do lado de fora e começa a olhar para dentro. E é exatamente nesse instante que a prisão emocional começa a perder força. Porque aquilo que antes parecia ausência começa a se transformar em consciência. Porque algumas pessoas não entram na sua vida para serem o seu destino. Entram para mostrar quem você realmente é.